Dr. Lauro Malheiros Filho é advogado, graduado pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, especialista em Direito de Família, membro do setor de conciliação do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro do nosso querido Instituto dos Advogados de São Paulo e também do IBDFAM, membro da Comissão de Direito Civil, e aqui diz, e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, eu acrescento, nosso querido membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões também, aqui da OAB, sob a presidência do Dr. Nelson Sussumo Chiquicima. Então, vamos aproveitar essa manhã maravilhosa e com a palavra o nosso querido Dr. Lauro Malheiros Filho. Por favor. Nós que atuamos, e eu em especial, atuamos no ramo do direito de família, sempre cheio de entraves, sempre cheio de novas leis, de novas disposições, de novas interpretações a respeito de tudo aquilo que se diz a respeito deste ramo do direito tão delicado, tão sensível, talvez o mais sensível de todos, acho que o mais delicado. Ele mexe com a família, ele mexe com os filhos, mexe com valores muito pessoais. E a gente sempre teve uma sequência de problemas que sempre foram criando com referência ao direito de família. Tanto é que até hoje nós estamos com muita coisa e muitos temas dentro do ramo de direito de família para que pudesse haver uma regulamentação, que pudesse haver alguma coisa que pudesse dar um destino melhor às coisas. Infelizmente, vocês sabem, vocês acompanham, nós nos sujeitamos ao nosso poder legislativo, Congresso Nacional, e muitas vezes eles não se apresentam muito adequado e muito perfeito e muito capaz de tratar de assuntos que são assuntos de grande importância, que precisam ser feitos com maior cuidado e, portanto, isso nos atinge muito, especialmente aqueles que atuam no ramo do direito de família. Eu estou colocando isso porque é o seguinte, dentro de todos os entraves que nós temos, do próprio judiciário que muitas vezes não está muito adequado e não está muito integrado dentro daquilo que nós trabalhamos nesse ramo. E até 2008 nós tínhamos, quando chega em 2008, surge um tema, guarda compartilhada. Isso em 2008, não é de hoje não, isso existe. E de 2008 para cá, já podia ter ficado como estava em 2008, surge o tema guarda compartilhada. Infelizmente, todas as vezes que a coisa aparece, que tem assim um enfoque de grande interesse, quase sempre quem adota o tema é a imprensa. 2008 surgiu guarda compartilhada, a imprensa, através de jornalistas e de pessoas muitas vezes não especializadas no ramo de família, começaram a tratar do assunto guarda compartilhada, guarda compartilhada. A partir daí começou a surgir realmente, e eu comecei a notar dentro do meu escritório, eu atendo inúmeros casos com referência a direito de família, separações, e todas as separações com filhos, nós temos um tema para ser tratado, que é o tema alimentos, guarda, visita, certo? E guarda, muito importante. Surge esse tema assim, jogado pela imprensa, sem grande discussão, sem grande conhecimento, e aí começa toda uma confusão. E olha, confusão em que eu tive a oportunidade de poder tratar, inclusive notando que nem mesmo o judiciário, através de até alguns magistrados que trabalham e que estão
em varas de família estavam adequados para falar sobre o tema guarda compartilhada. Naquele momento surgiu uma tremenda confusão entre guarda compartilhada, e é isto o tema importante que nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que entender. Há uma mistura enorme, e que foi que aconteceu em 2008, quando joga assim, guarda compartilhada. Se confunde entre guarda compartilhada e guarda alternada. Confusão. Se atendia lá ou o marido ou a esposa que queriam se separar, e a gente começava a discutir todos os itens de uma separação, certo? Aí chegava um momento, tem filhos pequenos? Sim, filhos pequenos. E já uma coisa é você fazer um divórcio, né? Sem filhos, especialmente pequenos. Outra coisa é fazer. É outra coisa. Tudo muda com a colocação dos filhos. Surge uma colocação de, bom, alimentos, é aquela discussão brutal de alimentos, aquele que tem que prestar os alimentos quer sempre prestar menos daquele que quer receber, e aquele que quer receber muito mais daquilo que... e entra-se o problema da guarda. Como é que ficam essa guarda? Especialmente filhos pequenos, certo? Filhos pequenos. Eu quero a guarda, mas eu falei com o advogado da parte contrária, eles querem a guarda compartilhada. De jeito nenhum. Mas não é... Espera, mas deu para estar entendendo o que é? De jeito nenhum. Na cabeça geral, entendia-se, a partir de 2008, quando se falava em guarda compartilhada, falava que achava assim, que os filhos iam ficar um mês na casa de um, e aí usou 2 meses na casa do outro, e que aí ia se resolver a coisa dessa forma, e havia uma reação para a gente poder negociar e poder explicar o que a gente entendia por guarda compartilhada, porque naquela ocasião que surgiu esse tema, guarda compartilhada, a imprensa, revista Veja, jornais de bom tamanho, televisão, isso pegava, colocava, falava da guarda compartilhada e misturava, e falava de guarda alternada. E a coisa foi realmente dessa forma, e veio, e chegou até agora, certo? Nos nossos momentos aqui, porque em dezembro surgiu alguma coisa com referência à questão de guarda compartilhada, mas o problema continua. Esse problema do não entendimento do que realmente é a guarda compartilhada continua. Porque quando foi agora, em dezembro, quando saiu uma nova lei, na verdade, a definição de guarda compartilhada é de 2008, a definição de guarda compartilhada. Agora, em dezembro, quando sai a nova lei, é mais ou menos aquilo que faltou na lei de 2008, que é a questão da aplicação, como se aplica a guarda compartilhada. E é exatamente isso que nós vamos hoje tratar aqui com referência ao tema guarda compartilhada. O Código Civil nosso, de 2002, ele não tratava do tema, certo? Na verdade, nós tínhamos no Código Civil, basicamente, aquela questão da guarda unilateral, certo? Nós vamos ouvir falar realmente sobre a questão de guarda compartilhada através desta lei 11.698 de 2008, que é a lei que surgiu porque não estava previsto, alguém
A lei é 11.698 de 2008. Aí surgiu. E que deu novas redações praticamente a dois artigos do Código Civil. Isso, 2008, criou-se isso que nós chamamos de guarda compartilhada, e nós vamos ter aqui uma mexida, alteração dos artigos 1583 e artigo 1584 do Código Civil. Aí surgiu, 2008, nós estamos agora em 2008, surgiu e fala assim, o artigo 1583, a guarda será unilateral ou compartilhada. Pronto, surgiu a guarda compartilhada. É exatamente no artigo 1583, com a nova redação, com essa redação dada por esta lei de 2008, que fala a guarda será unilateral ou compartilhada. E aí foi dada a definição. A definição é dada pela lei de 2008. Fala assim, compreende-se por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Definição bem feita, bem feita. Vocês notam aqui que vocês não confundem, aqui não está uma ideia de alternada. Não, vocês analisarem a definição da lei de 2008 sobre guarda compartilhada, especialmente quando ele fala assim, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe com referência aos filhos, considerando que os pais não vivam mais em conjunto. Tá boa essa definição. Mas não foi entendida, porque isso em 2008 saiu, mas não foi entendida, ela não foi analisada. Porque não fala aqui nada de alternado. Fala de responsabilização conjunta. Este é o enfoque desse tema, guarda compartilhada, é responsabilização conjunta. Eu coloco aqui até essa foi dada uma definição, eu coloco uma definição um pouco mais minha aqui. O objetivo da lei é garantir a divisão equilibrada das responsabilidades e de tempo de convivência de cada um dos pais, de modo que ambos decidam conjuntamente o que é melhor para os filhos. Qual é o objetivo aí? Então, não tem nada de alternada, não tem nada para confundir, é absolutamente claro. Questão de responsabilidade, há uma separação, que é o que mais atinge a grande vítima de todas, vocês sabem disso, especialmente os filhos pequenos, filhos, certo, é o sofrimento, especialmente que vocês têm conhecimento, especialmente aqueles que atuam no ramo de família, sabe que na hora da negociação, as crianças, os filhos são tomados como trunfos, como moeda de troca para discutir alimentos, para cobrir rancores de dentro de um casamento. E aqueles inocentes acabam sofrendo. Quando se coloca isso, fala assim, realmente houve a separação, não havia outro jeito, estão separados, mas tem que haver uma consciência, e aí é exatamente um outro ponto em que nós, toda vez que vamos agora, daqui para frente, falar em guarda compartilhada,
uma consciência conjunta do pai e da mãe, com referência àqueles que apareceram na época e na vigência do casamento. Estes filhos, especialmente os pequenos. Maiores nem tanto, mas os filhos pequenos. Criar a responsabilidade. Pusemos no mundo. Não foi só a mãe. Pusemos no mundo. Temos que ter responsabilidades a respeito desses seres sofridos em razão de um divórcio. Passou-se todo esse tempo. Passou-se todo esse tempo. De 2008 até 2014. E aí surgiu a Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Já em vigor, já funcionando. Diz a lei que esta lei estabelece o significado da expressão guarda compartilhada. Bobagem, coisa do legislador, porque, na verdade, o significado de guarda compartilhada, a definição de guarda compartilhada, a lei de 2008 já tinha marcado, certo? E esta lei, então, especialmente sobre o tema guarda compartilhada, ela dá a redação ao parágrafo 2º do artigo 1583, estabelecendo o seguinte. Isso que eu vou agora ler é o que precisa ser muito bem analisado. Porque senão nós não vamos entender o que é esse negócio de guarda compartilhada. A coisa já veio confusa de lá de baixo de 2008, chegou agora em 2014, e agora, nesse momento, chegou. E tem alguma coisa que é exatamente essa nova redação do parágrafo 2º do artigo 1583. Vamos lá. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Está lá. Observem muito bem o texto que foi desta modificação que foi estabelecida por esta lei. A guarda compartilhada, o tempo de convívio. Vamos ter algumas coisas para serem analisadas. Vamos ter alguma coisa para ser analisada com referência a isso. Porque até então, nós estávamos com uma definição que nós falamos sobre ela, dado em 2008, boa. Eu até acrescentei que eu falava de responsabilização dos pais. Para mim é só isso. Que sejam responsáveis sobre todos os aspectos da formação, da criação dos filhos. A coisa já tinha até aquele enfoque em que eu falava para vocês aqui que havia sempre uma dificuldade de entendimento de guarda compartilhada, porque se misturava uma coisa que se falava de guarda alternada, que não está prevista na lei. A guarda alternada é uma figura de doutrina, de jurisprudência, talvez, certo?
Agora, vamos aqui. Fala assim, a guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada. Convívio com os filhos deve ser dividida... Numa análise mais precisa, dá uma ideia de que parece que convívio fica convívio fica na casa de um, uma semana, 2 semanas, 15 dias, depois vai para a casa do outro, dividido de forma equilibrada. Portanto, eu gostaria que entendesse, e esse é exatamente a minha maneira de ver, e é o que acontece na maioria das vezes, certo? É que, na verdade, quando nós temos quando nós temos um divórcio, certo? Quando nós temos um divórcio, e quando se estipula filhos pequenos ou filhos adolescentes, que se estipula a questão com referência à guarda, certo? E depois se estipula alimentos e se estipula alguma coisa que é visitas, que é importante, certo? Eu vejo que a coisa funciona e deve funcionar quando a gente fala em guarda compartilhada, que é o seguinte: a guarda é fixada com referência a o menor vai permanecer no lar da mãe ou do pai, certo? E vai ser criado ali, vai receber conforto, vai receber alimentação, vai receber criação, e que tanto um como o outro, tanto o pai como a mãe, conjuntamente vão ter a responsabilização de tratar daquele menor com tudo aquilo que ele tinha quando o casal vivia em conjunto, certo? Sobre o mesmo teto, que é com referência à educação, com referência ao problema da saúde, com referência ao problema esse convívio que se fala aqui, uma participação direta de que ambos, pai e mãe, vão discutir qual é a melhor forma de educar, que imediatamente aquele que está com a guarda dentro do lar, não estou falando unilateral, porque já não é uma guarda compartilhada, aquele que está, mas que começa a verificar que a criança começa a ter problemas de escola, que imediatamente ele dê conhecimento ao pai, e que imediatamente eles se reúnam e que ele vá até onde está e que levem, digamos, a criança para um psicólogo e que os dois discutem qual é o melhor psicólogo. Olha, agora a criança não está evoluindo na escola, vai ter uma reunião lá, que os dois compareçam na escola, que os dois vão decidir, não, vamos tirar dessa escola porque deu problema. Olha, a criança começa a crescer, começa a ter problemas, digamos que a mãe que está tomando conta na casa, não estou falando de unilateral, é a guarda compartilhada, começa a ver problemas problemas de disciplina dessa criança, imediatamente comunica ao pai, e o pai imediatamente comparece e repreende o filho, e junto com a mãe. E o que vai acontecer? Essa criança vai notar que realmente o casal não está ali junto, mas que na verdade, no momento em que ela, criança, certo, está sendo tratado em conjunto pelos pais, que há uma responsabilidade dos pais, que participam de todos os detalhes da vida da criança. Isto é guarda compartilhada.
Porque vai continuar da mesma forma que sempre foi. A guarda é fixada, certo? Vai ficar na casa do lar da mãe. E que o pai vai ter o famoso direito de visita, certo? Isso é o que veio até agora e vai continuar desse jeito. Mas no momento em que se coloca lá no papel que a guarda que foi definida é compartilhada, o que simplesmente, sob um aspecto subjetivo, é a responsabilização de ambos para o tratamento da criança. É isto. Simples. Não há necessidade de que vai ter que ficar na casa de um, na casa de outro. Não há isto, certo? Esta realmente é aquilo que a gente tem que entender com referência à guarda compartilhada. E é exatamente isso que a gente tem que repassar e passar aos nossos clientes no momento que a gente fala assim, olha, o ideal aqui seria a gente fixar uma guarda compartilhada. Escutar do pai ou da mãe, de jeito nenhum, essa guarda... Espera, nós não estamos falando do problema dos rancores, dos ressentimentos. Nós não estamos usando o teu filho para trunfo. Nós não estamos usando, nós não queremos essa retaliação que a maioria dos divórcios e das separações apresentam. Conscientemente, vocês se separaram, mas deixaram ali, certo? Um fruto desse relacionamento, desta união. É um filho, 2 ou 3 que estão lá, certo? Necessitando alguma coisa importante, que vocês, cônjuges, que hoje não são mais cônjuges, se responsabilizem por tudo aquilo que antes era dado. Cuidado, o médico, a escola, a formação, o convívio, como agora a nova lei, o convívio. Não dá essa análise de quando se fala o convívio. Esse convívio, vamos analisar, certo? Como a presença. O pai que não fica com o filho dentro da sua casa, que ele ficou, de certa forma, o filho tem que notar que, de certa forma, que ele continua, que é o pai, que ele sente a segurança do pai. Não é como muitas vezes acontece, que a mãe segura, ou o pai segura a criança, e que está usando como trunfo para a negociação de pensão alimentícia, para a questão de partilha de bens. É absurdo? Não é um absurdo. Isso acontece hoje, vai acontecer ontem, aconteceu anteontem, certo? A utilização de filhos, até para se discutir partilha de bens. Na hora que faz a partilha, abre-se, agora pode visitar, agora pode sair, agora pode... Não há de dúvida que eu quero colocar a vocês. Que essa questão da guarda compartilhada que vai ter que ser entendida, porque continua a mesma coisa. Vocês vão continuar escutando. Olha, o ideal, viu, meu querido cliente, o ideal aqui para o seu filho é o seguinte, vai ficar lá com a sua ex-esposa. Vai ficar lá, não tem outro jeito, fica assim tudo bem. Mas aqui o ideal, viu, a gente tem a guarda compartilhada. Como é que é isso aqui? Ótimo, guarda compartilhada. Aí você fala lá com o advogado da mulher, por exemplo, e eu queria, olha, nós queremos uma guarda compartilhada. De jeito nenhum! Neste momento, eu tenho no meu escritório 1 ou 2 ou 3 problemas exatamente dessa natureza. Eu não entendo. O pai carinhoso, o pai não há problema, não é nada. E a mãe, retaliação. Não. Temos outros itens para discutir muito mais importantes. Nós temos a pensão alimentícia através da minha pensão. Eu tenho aqui a partilha dos bens. Não, tem o problema da tua empresa, que eu tenho direito às cotas lá. Mas e a questão dos filhos? Unilateral, restrita. Mas o meu...
É isso que nós vamos ter que entender em matéria de guarda compartilhada. Não vai ser fácil. E eu coloco isso, não vai ser fácil. Vão continuar achando que é alterada, que é... vão achar... Não vão abrir. Isso é lógico e evidente que tudo vai depender da formação do profissional. Mas, acima de tudo, é alguma coisa que é difícil a gente falar, que se cria a consciência dos senhores genitores com referência ao tema guarda compartilhada. Não sei como é que nós vamos fazer, não sei como é que nós vamos conseguir, não sei como é que nós vamos chegar a isto. Não sei. A imprensa, fazer palestras ao povo em geral, não sei. Porque eu acho que vai continuar muito esse ranço da separação, do divórcio, com referência aos filhos. Vai continuar. Então, olha que tema fácil. Responsabilização conjunta dos pais com referência à criação e à formação dos filhos. Vai ficar morando até completar 18 anos na casa da mãe? Ótimo, perfeito. Vai ficar até os 18 anos morar na casa do pai, certo? Mas que adotem a guarda compartilhada. Sobre essa questão de responsabilização conjunta de deveres para a formação e a criação dos filhos. Feito esse enfoque aí, vamos falar com a nova lei, que é essa lei agora de dezembro de 2014, que faltava na primeira lei de 2008, era a questão da aplicação. Realmente, a lei de 2008, que define o tema guarda compartilhada, dá a definição de guarda compartilhada, ela não era bastante clara no sentido de dar a forma de aplicação. E eu fiz algumas anotações que tanto a guarda unilateral como a compartilhada poderão ser requeridas por consenso. É lógico, evidente, por consenso. Está ali, fala consenso. É óbvio, consenso pelo pai, pela mãe na separação. Isto é o ideal. O que é quando, na verdade, no momento em que ocorre a separação, nós temos os filhos pequenos, cada um dos, tanto o marido como a esposa, cada um procura, na maioria das vezes, cada um tem o seu advogado, e aí os senhores advogados, certo, deverão transmitir, deverão transmitir aos seus clientes, certo? Todos os itens de uma separação, mas como nós estamos falando de guarda compartilhada, explicar a eles, existem dois tipos aqui de guarda, uma unilateral e outra compartilhada. O cliente vai regalar os olhos, eu vi na televisão, fica com um, fica com... Não, espera aqui, vamos explicar. É assim, eu estou falando, você é o pai, teu filho, tua filha, os teus filhos vão ficar com ela, já estão lá, já tem o berço, já tem a cama, já tem os amiguinhos, já tem lá a comida que ele já está acostumado com a cozinheira lá da casa da mãe. Fica lá, tá bom? Tá? Só que eu estou sugerindo a você, e a gente vai conversar com o advogado lá, para que a gente vai adotar a guarda compartilhada. Vai arregalar os olhos, aí a gente vai explicar, mas o que é isso? Muito simples. Isso é natural.
O que é natural? Teu filho vai ficar lá? Vai. E você vai ter toda a responsabilidade, junto com a tua ex-mulher, certo? Saber como é que é a melhor escola, como é que é o melhor, está doente, qual é o tratamento, se é o melhor hospital, se é isso. E que você tenha esse convívio. Não é que você vai ficar morando lá na casa junto com... Não, você vai ter esse convívio. Convívio é meio subjetivo. Vamos entender, quando a lei agora fala de convívio, é o convívio. O convívio pode o pai estar lá e o filho está aqui, e o filho sentir o convívio do pai. É o telefonema, é o contexto. Você parece ser... Tua mãe andou falando que você não está tendo um problema na escola. Por que isso? Precisamos conversar. Você, a hora que estiver comigo aqui, preciso conversar. Ou eu preciso ir até aí, bater um papo. E aí a mãe, ela sentam na sala lá e ele... O que houve, filho? Qual é o problema? Você não está bem? É isso. E eu falo, poxa, mas coisa normal. É normal. Natural, né? É natural. Por que não entendem? Só não entendem quando o problema só não é adotado a guarda compartilhada, que agora consta da lei, que antes não constava. Essa questão tão natural, tão fácil de entendimento, se a criança está sendo usada como trunfo, como moeda de troca. Infelizmente, vocês vão continuar encontrando isto. Mas vai caber colocar essa fase, olha, responsabilização, é isso, é a união maior que possa ter sido o litígio, que deu a separação de um casal, deixa-se de lado, coloca-se os filhos em primeiro lugar e se trata de responsabilização entre eles. Então é assim, tanto a unilateral como a compartilhada deverão ser em primeiro lugar, você não precisa nem falar, por consenso pelo pai e pela mãe. Mas quem vai fazer isso é o profissional entendendo o que é guarda compartilhada. É aí onde nós vamos poder dar valor a esta lei que saiu e que muitas vezes ela é mal interpretada. Infelizmente, vai acontecer que essa guarda compartilhada ou unilateral não é possível se fixar. Eu até vou falar uma coisa para vocês, hein? Todas as vezes que nós temos um divórcio litigioso, e que a gente tem que tocar um divórcio litigioso, quando o cliente aparece, aconteceu isso, eu já estou fora de casa, ou é a mulher ou o marido que fala, estou fora de casa já, porque aconteceu isso, que não sei das quantas e tal. Nós, como advogados, nós temos eu tenho dentro, eu falo assim, o kit separação. Qual é o kit separação? Bom, então, litigioso, como é que estava? Não, vocês estão ainda na mesma casa? Estamos na mesma casa. Vamos fazer uma separação de corpos. Separação de corpos. Primeiro item do kit separação. Aí, quando a gente vai passar 30 dias, aí é uma cautelar, 30 dias vamos tocar um divórcio. Número 2. Bom, mas tem e a criança como que está lá? Eu vou sair, tudo bem, separação de corpos, vou pedir autorização para sair, o juiz vai me dar, eu vou sair. Pô, os meus filhos, eu quero esses meus filhos porque eles estão ligados à minha pessoa. Aí você fala, não, então agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer uma provisória aí de guarda. O terceiro kit. Mas aí tem um problema aí que ela vai requerer alguma coisa com referência à visita. É o quarto kit. Olha aí. Bom, espera aqui. Vai ter pensão alimentícia. É o quinto. Olha que problema
do judiciário numa briga. Mas voltamos a falar da guarda. Voltamos a falar da guarda. Que esse é o nosso objetivo hoje aqui. Não se vai nem neste momento dessa briga, não se vai falar de guarda compartilhada, não. Até vai se falar certo, de guarda unilateral, porque se um falar de guarda compartilhada, talvez o advogado lá não explicou bem qual é a posição, ele vai falar de guarda unilateral. Não, guarda unilateral, que vai ficar aqui, o pai vai ver direito de visita dele e só, ponto final. Essa é a realidade. É incrível, mas essa é a realidade. E a criança, como é que fica? Fica. Criança de hoje, com essa tecnologia estúpida que nós temos por aí, sabem tudo. Eles têm um pressentimento, eles sabem a discussão, eles analisam a cara da mãe que está com ele, eles analisam o pai na hora da visita, eles analisam e eles sofrem. Mas ninguém vê isso. Ninguém vê isso aí. A criança sofre. Mas a criança é trunfo. E aí eu coloco aqui decretada pelo juiz, a pedido da mãe ou pelo pai. Essa é uma realidade. Não tem possibilidade? Você pode marcar. A maioria dos divórcios litigiosos. A questão de guarda vai ser, infelizmente, fixada pelo juiz. Eu fiz questão absoluta para vocês verem que coisa interessante, uma estatística do IBGE, que é a estatística feita em registro civil de 2013. Olha que coisa interessante, 7% dos filhos de casais separados vivem sob o regime da guarda compartilhada. É de 2008, está na lei. Está na lei. E a lei, ninguém pode falar que não conhece a lei, geral. Especialmente os senhores advogados, e especialmente os senhores advogados que lidam com direito de família. Só 7% das separações dos casais fixaram a guarda compartilhada. Olha como não entenderam a questão. Olha como não entenderam. Certo? 85% a criança fica com a mãe. Isso hoje é uma realidade. A mãe sempre foi, a criança mamou na mãe, a mãe que fazia mamadeira, depois a criança, a sopinha foi a mãe, depois a mãe que troca a criança, que trocava soqueio, a mãe vai soqueio, a mãe é a casa da mãe, a mãe ficou com a guarda do filho. 85% com a mãe. 5% com o pai. Realidade absolutamente para ser analisada com muito cuidado. Já na lei anterior, tem mais um ponto aqui, que é um ponto muito interessante, que é o seguinte: quando não houver acordo entre a mãe e o pai, quanto à guarda do filho, e tendo os dois condições de exercer a guarda, o juiz vai analisar, certo? Os dois têm condição. Então não é, por exemplo, o pai é tóxico, a mãe é uma prostituta, o pai é louco, o pai não. Os dois têm condições. Então, assim, no caso de uma separação, quando não há um acordo, que é o que acontece, certo? E eu acho que vai acontecer por muito tempo. E quando os dois têm condições de ter a guarda, certo? Segundo o juiz, a guarda compartilhada.
Está na lei. Está na lei. É assim. Não, juiz, não tem acordo. O senhor tem toda a condição. Sempre foi, parece que, um excelente pai. A senhora também uma excelente mãe. Princípios morais dos dois maravilhosos. Sempre deram um cuidado espetacular a essa criança. Agora, vocês estão separados, vocês estão discutindo. Porque não, porque agora não, porque não sei o quê, porque a visita, porque o juiz fala assim, a lei, está fixada a guarda compartilhada. Eu vou falar para vocês, utopia pura da lei. Porque se não houver consenso dos pais, não existe guarda compartilhada. Está claro? Não, juiz, ó. Na audiência. Não, vai ficar na minha casa, ele só vai visitar no final de semana alternados, aquela bobageira de visita, do domingo sim, um domingo não, férias, metade vamos. Fora isso, não, vai na casa. Não. Mas quem define a escola sou eu. Não, quem define, eu sou o quê? O juiz bate assim, fala assim. Está fixada a guarda compartilhada. Utopia pura. Porque se não houver consenso desses dois que estão brigando em mesa de audiência, vocês acham que vai? Então não funciona em litígio, né? O quê? Então em litígio não funciona. Em litígio? Não, eu volto a falar. Se houver consenso dos pais. Porque essa questão de responsabilização conjunta. Vocês não esqueçam dessa colocação da guarda compartilhada, quando ela foi criada, que se o legislador fala assim, responsabilização conjunta. E para que exista responsabilização conjunta, há necessidade do consenso dos dois. Se não houver de um, não tem guarda compartilhada. Mesmo que o juiz venha, através da lei, falar assim, agora é guarda compartilhada. É lógico, evidente, que uma vez fixada a questão desta forma, ou de outra forma, mesmo que havia um consenso maravilhoso de guarda compartilhada, eu coloco a coisa da seguinte forma. Poderá haver, e isso acontece com uma constância enorme, certo? Que as coisas não... Essa questão de responsabilização, essa consciência acaba não existindo, a mãe começa a criar problema, ou o pai que está com a criança criar problema, é lógico, evidente, que isso vai ter objeto de uma alteração de guarda. E muitas vezes por motivos absolutamente graves, problema de pedofilia, problema de embriaguez de quem está com problema de prostituição, problema de não sei das quantas, cabe, é lógico, procurar, certo? Não adianta a gente querer falar que não, porque isso acontece. Nós estamos lidando com um material, chama-se humano, e o material humano é de uma instabilidade total, guarda maravilhosamente bem estruturada, sobre a responsabilização conjunta, tudo muito bonito, e depois não dá certo, começa a haver problema na casa de um, na casa de outro e tal, e aí tem o problema da... Eu coloquei aqui um tema que é interessante, porque quando se fala de convívio, a lei atual agora fala de convívio, né? Tem naquela definição de convívio. Eu quero informar que esse convívio, eu vou voltar a falar, porque dá uma ideia de convívio, parece que fica com o pai, fica com a mãe, fica com... num dia... Não, nada disso, certo? O que eu vejo é que essa questão de convívio é aquilo que eu disse assim, muito subjetivo. O filho ou a filha ou a criança tem que ter... ou o pai ou a mãe que não está com ele ali, certo? O filho ou a filha, a criança, ou mesmo o adolescente, tem que notar que, sob um aspecto subjetivo, existe o convívio com o pai.
ou com a convívio, ligação com o pai. Convida. Olha aí, convida. É isso que eu falo. Isso eu quero informar que nós não estamos mexendo num instituto chamado direito de visita, que é o artigo 1589. Continua guarda compartilhada, guarda responsabilização conjunta, a criança fica na casa da mãe até 18 anos ou na casa do pai, no domicílio do pai até não sei quanto tempo, tudo ótimo, maravilhoso, mas a questão da visita tem que ser fixada, sim, certo? Especialmente porque não só que a visita em primeiro lugar, é de interesse do menor, de ter o convívio pessoal com o pai ou com a mãe, como também no momento da visita, que aquele que não está lá na casa com a criança ou com o adolescente, começar a notar se está sendo bem tratado, se vai indo bem, que ele tem um contato que ele percebe. É uma forma de, abre aspas, fiscalização daquele que não tem, que está com a posse da criança. Eu não quero falar de unilateral, hein? Eu estou falando de parte unilateral, a posse da criança. Quem está com a criança, aquele que vai ter a visita, é uma forma de fiscalização. Em primeiro lugar, é para o filho, porque o filho vai ter o convívio pessoal, vai ir lá, vai passear no shopping, McDonald's, certo? Vocês vão no final de semana em qualquer shopping, vocês vão notar, especialmente pai e a criança, ou 2 ou 3 crianças, lá, certo? Eu sei disso porque eu passei por isso na minha vida, há muitos anos atrás, e vou falar, nunca comi tanto McDonald's na minha vida. Foi a partir daí que eu fiquei com uma ojeriza total de McDonald's, porque eu ia lá, levava minha filha, eu fui um excelente cumpridor das minhas obrigações de direito de visita, certo? Filha, onde você? Quero ir no McDonald's. Meu Deus, vou comer McDonald's de novo, certo? Shopping. Mas isso é importante. Isso foi importante para mim, mas foi muito mais importante para minha filha, certo? Então, falamos de guarda compartilhada, mas se estabelece a visita. Isso é alguma coisa extremamente importante. Vamos falar de guarda alternada? Esse tema é o que complica. É uma criação doutrinária, existem decisões sobre isso aí. Não é recomendado em hipótese alguma. Porque é tirar o foco, é tirar totalmente o foco de vida de um ser, que é uma criança, onde ele tem ali a cama dele, ele tem os brinquedos dele, agora ele tem o computador dele, ele tem o cachorro dele, ele tem tudo lá, e que ele, em determinado momento, ele vai para um outro lugar, onde vai? É uma outra comida, é um outro tratamento, é uma outra maneira de ver. São outros amigos, porque ele sempre faz os amigos lá no prédio, nas vizinhanças, os outros amigos. Aí passou um mês aqui. Agora ele volta novamente para cá, a comida muda, a cama é diferente, o colchão é diferente. Não adotem nunca alternar, porque é uma coisa... Pode até ser para as partes muito bem, mas para as crianças, não. A doutrina fala, e é lógico e evidente, que há alguns casos, especialmente quando o problema, eu falo aqui de distâncias geográficas, essa distância geográfica que eu falo, o pai mora no Rio de Janeiro e a mãe mora em São Paulo.
e vice-versa, ou em outra cidade, certo? Ou até mesmo em outro país, certo? Então, essa questão da guarda alternada só se justifica numa questão de distância geográfica. Aí sim, vai passar como se passar umas férias, uma temporada. Mesmo assim, precisa se analisar, porque dependendo do local, tem um problema escolar, tem um problema de... Então, eu, quando falo de guarda alternada, que é o grande problema para o entendimento da guarda compartilhada, certo? Esqueçam guarda alternada. É essa a minha colocação. Esqueçam. Não existe. Não se aplica. E se existir, não funciona bem com referência às crianças. Quando a gente lê agora o texto e fala pensão alimentícia, dá uma ideia, quando se fala do convívio, dá uma ideia que esse convívio modificam aquelas necessidades da criança. Quando agora saiu, em 2014, se vocês analisarem aquilo que nós já colocamos no quadro, dá uma ideia de que com essa questão do convívio, que volto a repetir o negócio do convívio, parece que esse convívio maior, que a criança fica mais com o pai, ou fica mais com a mãe, e que é lógico, evidente, que nesse momento a criança vem ficando com um, com o outro, a alimentação vai ser naquele período com um, a alimentação... Quando vocês fixarem guarda compartilhada, fixam de forma correta a questão de pensão alimentícia, esquece se tem que esse convívio, se isso modifica. Não. As necessidades da criança têm que ser analisadas de forma correta, certo? As possibilidades econômicas daquele que vai dar os alimentos também tem que ser analisadas de forma correta, e isso tem que ser fixado. Então, tratando-se de guarda compartilhada, ela não modifica e não mexe na questão de visita, número 1, e não mexe na questão da fixação de alimentos. Vai porque, não, eu te dou a guarda compartilhada, mas também tem o seguinte, eu agora tenho, por essa questão do convívio, eu vou ficar com maiores gastos junto com ele, com meu filho, então eu quero pagar uma pensão. Não, a pensão não tem nada que ver. Fixe-se a guarda compartilhada, certo? Na maioria das vezes, a criança ou adolescente vai ficar na posse, não esquece unilateral aí, vai ficar na posse ou do pai ou da mãe, que vai viver lá até 18 anos, isso vai ser o normal, certo? E fixa-se a pensão normalmente. Então não mexe na questão com referência ao problema da pensão e muito menos da visita, fica no normal. Tenho mais alguma coisa para falar, que é um negócio muito sério. É lógico, evidente, quando a gente fala de guarda, quando a gente fala de convívio, quando a gente fala de separação, quando eu, desde o princípio, venho falando que crianças e adolescentes, ou mais as crianças menores, são usadas na grande maioria nos divórcios litigiosos como trunfo, como moeda de troca. Isso, fala, mas não, é verdade, vocês profissionais sabem disso, certo? São usadas, certo? Tanto na guarda unilateral como na compartilhada, certo? Se notarem aquele que muitas vezes, quase sempre aquele que não tem a posse da criança, que não está com a criança, ou mesmo o outro, certo? Todas as vezes que notar o problema de sofrimento, de humilhação, de maus tratos, nós temos um campo agora aberto,
que, aliás, deveria ser um pouco mais explorado. Ele não é muito explorado. Isso aí, existe até uma lei a respeito do problema de alienação parental, que é esse tema alienação parental. Muito pouco utilizado, muito pouco trazido para a justiça, viu? E a grande vítima, a criança e o adolescente, fica... e houve uma alienação parental. Porque, na verdade, eu falo uma coisa, que essa agora é uma realidade. Só o fato da separação dos pais, daquela criança que tinha aquele carinho, que acordava, tinha lá o café da manhã com o pai e com a mãe, que ficava esperando o pai chegar e que voltava aqui, não sei o quê. Só a questão da separação, de um divórcio, para mim já é alienação parental. Eu acho que já, se a gente analisar sobre os aspectos psicológicos, já existe. Então, quando a gente fala de guarda unilateral, mas quando a gente fala de guarda compartilhada, não é porque é aquela questão de responsabilização conjunta, que tudo aquilo que eu falei sobre isto, que vocês teriam uma questão interessante que a gente deveria tratar, que mesmo na guarda compartilhada, tem que especialmente aquele que não está na posse, certo? O outro também pode. Tem que observar se não está ocorrendo uma questão de humilhação, de sofrimento, de o que se possa e que possa resultar na alienação parental. Eu não podia deixar de terminar de falar sobre questão de guarda, certo? Sem tratar de uma questão que já é objeto de decisões, que já é objeto de discussões doutrinárias, que é a guarda de animal em caso de divórcio. Olha aí, para completar, para deixar completo a coisa nossa. E eu vou falar o seguinte, em 2011, a gente que acompanha, especialmente, tem curiosidade de saber como é que o Poder Legislativo está tratando as nossas leis, especialmente com referência a direito de família. Eu mexendo nesse negócio, eu pesquei um projeto de lei muito interessante, que é o projeto 1058, de 2011, agora recente. Nem sei se esse deputado, o Biali, é um deputado, não sei se ele foi reeleito, se ele está por lá ainda. Ele dispõe sobre a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução litigiosa, olha aqui, da sociedade e do vínculo conjugal entre os seus possuidores, e dá outras providências. O artigo 4 desse projeto de lei sobre guarda de animal, certo? A guarda dos animais de estimação classifica-se em unilateral, quando concedida a uma só das partes, e compartilhada, quando o exercício da posse responsável por ser concedida a ambas as partes. Não poderia deixar de falar sobre, porque já vem vindo aí, daqui a pouco é uma lei que fala sobre guarda compartilhada de animal de estimação, certo? E eu vou falar uma coisa para vocês, que a minha esposa está ali, na ponta. Nós temos um cachorrinho maravilhoso. Não abro mão. Muito obrigado.